A constante necessidade de perseguir os criminalistas vem do fato de responderem eles a imposições da própria Constituição, que não permite que alguém seja condenado sem que se lhe assegure a defesa tão ampla quanto justa. Os advogados criminalistas seguem as ordens emanadas do devido processo legal e dos princípios garantistas do direito de defesa. Conta-nos Henri Robert que o mestre Lachaud, defensor de tantos e tão grandes criminosos, certa vez perquirido pela imprensa, como é que poderia ter defendido semelhante miserável, respondera com indisfarçável orgulho: eu não me chamo Lachaud, chamo-me Defesa. Rudolf von Hering, em seu pequeno grande livro A Luta pelo Direito, leciona: teu dever é lutar pelo direito, mas no dia em que encontrares o direito em conflito com a justiça, luta pela justiça. Lutar pela justiça, sabendo-se sempre que o criminalista, por ser um homem solitário, sofre tanto quanto a justiça. Na sua permanente perseguição em defesa dos desamparados, nem sempre foi bem compreendido. Enfrenta toda a sorte de pressões, e como intermediário entre a parte e a justiça, raras vezes tem merecido a consideração que se haveria de esperar. Reparemos bem que na boa advocacia é que encontraremos a mística do sacerdócio mesclada com o heroísmo do guerreiro feudal, que encontrou sua consagração nas ordenações de cavalaria, fazendo como um cavaleiro da Idade Média, que coloca o seu ideal como o reduto da defesa dos fracos. E por isso não deve sair de nossa lembrança a afirmação do presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, entidade que deveria apreciar casos com parcimonia, e, contrariamente a isso, afirmou a repudiar a postura da Ordem dos Advogados daqui de São Paulo, presidida por Vossa Excelência, Dr. Durso. Disse que a inviolabilidade prevista na lei para o advogado não se estende ao seu escritório. Todos os cidadãos e empresas estão sujeitos às mesmas regras e os escritórios de advocacia não estão delas excluídos. Perdoe-me, mas partindo de uma entidade que congrega toda a categoria de magistrados federais, é tão surpreendente quanto inadmissível. Mas os regimes falsamente democráticos, pois que autoritários, não se dão bem com o princípio da reserva legal e, de imediato, o processo analógico, tão útil nas aplicações civis, deixa de ser vedado no direito penal. A analogia aqui, no raciocínio da entidade máxima dos magistrados federais, faz com que se pense que os escritórios de advocacia se assemelham aos cidadãos e às empresas privadas. Observem a história da Rússia ou da Alemanha, enquanto um sobre o Estado comunista e o outro nazista. Ensina-nos Coelho Calon que naquele país socialista o indivíduo estava inteiramente submetido ao Estado, a tal ponto que não havia o reconhecimento do direito da limitação da atividade estatal através de sua justiça repressiva. O Código Penal alemão de 1871 já consagrava o princípio da legalidade dos delitos e das penas. Entretanto, em 1935, o ideal nazista, a título de salvar o país, rompeu com o dispositivo democrático,
determinando ao juiz que, na hipótese de se defrontar com um fato não previsto em lei, aplicasse a pena baseando-se no conceito de outra lei penal e que tivesse em vista a sã consciência popular. Com isto, estava revogado pelo Estado nazista o princípio da reserva legal e varrida da alma dos cidadãos a consciência da segurança, assim individual quanto coletiva. É que as ditaduras, especialmente aquelas disfarçadas pelo uso do manto democrático, buscam de logo o desfreio do direito de punir para nele buscar a segurança do Estado ante uma possível ameaça do cidadão. E nada melhor que o método de dar ao magistrado, geralmente sem garantias, o poder de usar analogia, respeitando refrões tais como dizia-nos Rui: ordem pública, segurança nacional, razão de Estado, interesse supremo e outros estribilhos que se quer que sejam mágicos. O Estado Novo de Vargas nos presenteou, especialmente na legislação penal sobre delitos contra a segurança nacional, com o desfalecimento do princípio da reserva legal, pois o Decreto-Lei número 4.166, de 11 de março de 1942, autorizava ao juiz, para a caracterização do crime, o emprego do recurso analógico. E o mesmo diploma da ditadura permitiu a retroatividade da lei penal. É que, sem dúvida, não se pode entregar os contornos da tipicidade à vontade de um só homem, como quer a Associação dos Juízes Federais Brasileiros.